Bom, pessoal, agora a gente vai falar da nossa passagem em Skopje, em outro destino que você talvez nunca tenha ouvido falar e que vale a pena caso você esteja de carro e queira seguir a viagem como a gente fez aqui nos Balcãs para depois ir para a Sérvia. Bom, então vamos falar um pouquinho de Skopje. Antes da gente falar de Skopje, o caminho, né, de Ohrid para Skopje foi bem tranquilo, as estradas são muito boas, tem pedágios, mas também são bem tranquilos, você paga na hora e você pode pagar com, né, o dinheiro ou através, né, de cartão. Pode ser o dinheiro deles, ou euro ou cartão. Exato. E aí a gente foi para Skopje, a gente chegou tarde em Skopje, porque a gente fez uma passada antes em outro lugar, que a gente falou lá quando a gente falou de Ohrid, né, que acho que é Vekan, uma coisa assim, que é um vilarejo que a gente recomenda mais no verão, porque tem mais coisas naturais para fazer, e é um vilarejinho pequenininho, né, Michel? Tem nada pra fazer, na verdade, no inverno. No verão deve ter bastante coisa, no inverno tem nada. A gente que coleciona, né, imãs, Imãs. a gente achou um bem assim, sabe, daquele jeito, mas acho que é porque é inverno, então não tem muita gente lá, acho que no verão talvez seja diferente. A gente fez uma parada lá para tomar um café também, então tem alguns cafés no inverno, e é café mesmo, tá, gente? Não é café com alguma coisa para comer. Então eles curtem mesmo muito café aqui na região da Macedônia. É que hoje a gente não está na Macedônia, tá, gente? A gente está aqui em Kotor, né, no Montenegro, por isso tem esse visual maravilhoso aqui do fundo. Mas, enfim, aí a gente fez, o caminho seguiu, então, para Skopje. A Skopje é uma cidade grande e a gente chegou à noite. E o nosso destino, a nossa hospedagem, ela era afastada, né, da cidade, né? Cerca de uns 2 quilômetros, algo assim. Era nas montanhas, a gente estava no alto das montanhas. Teoricamente seria um local bem bacana, porque tá no alto. Porém, tava uma serração assim, ferrada, a gente não conseguia enxergar nada. Mas foi bacana, porque o hotel que a gente ficou é uma Macedonian Village, tipo, como se fosse, não é bem um resort, mas é Macedonian Village Hotel. remete a uma vila antiga deles, então os quartos é como se fosse a casa antiga. Então embaixo eles falam que é onde ficavam os animais, em cima é onde as pessoas dormiam. Então é um hotel bem bacana. E esse vilarejo, ficar. antes, essa vila, ela representa, na verdade, vários locais da Macedônia. E mostra um pouco como que eram as casas, né, o estilo de vida. Então lá dentro é um complexo que tem restaurante, tem algumas lojinhas, souvenir, museu. Tem bastante coisa. Tem bastante atividade, pelo que a gente viu lá, eles fazem casamento, tem eventos lá, às vezes tem dias que o pessoal faz assim, o dia do, sei lá, do sorvete. Então eles aproveitam bem o espaço realmente é grande. Eu acho que eles estão construindo algumas coisas nesse complexo. Os quartos são bem amplos, né? O quarto é bem grande. O banheiro que é pequeno pro tamanho do quarto, né? O chuveiro é muito bom, então você tem ali no quarto água, porque a água não se bebe da torneira lá, tá? Não é uma regra para Skopje, é lá que... É aquela região específica. Ali eles não recomendam tomar água da torneira. E no banheiro tinha shampoo, enfim, quer dizer, secador, é um hotel bacana. Agora falando... Antes. O café da manhã é um café típico macedônico, tá? Então, assim, eles fizeram 2 omeletes bem, assim, sabe? Grandes. Tinham 6 ovos ali, com queijo. Aí tinha o trio de pasta de que eu acho que acho que é assim que fala, que é uma pasta com pimentão, que é muito gostosa. Uma de iogurte com pepino, eu acho, e mais uma outra que vai feijão. E aí tem o pão deles, né? O pão macedônio, é tipo como se fosse um pão sírio, mais gordinho. E a gente jantou lá nesse hotel. Como tava afastado, a gente não resolveu ir pra cidade. E o jantar foi espetacular, gente. A gente pegou uma tábua de frios muito boa. A gente tomou vinho local, que também é muito bom. E a gente pediu um prato lá, que era o cevap também, não? Não, era outro, não lembro qual que era, mas a comida tava bem boa. Mas a comida tava divina, gente. Agora a gente vai falar um pouco de Skopje. Agora falando de Skopje, o centro da cidade, apesar de ser a capital, é um centro relativamente pequeno, a parte turística, que é a Old Town. Aqui eles têm muito disso de Old Town. A gente andou bastante lá, tem bastante lojinhas, bastante antiquário, porque tem muita coisa a respeito da Iugoslávia ainda. Eles têm bastante coisas do Marechal Tito, de dinheiro, de coisas das guerras, das inúmeras guerras que já teve nessa região. É uma cidade que tem muita estátua. Eles puxam muito como o Alexandre o Grande tenha nascido lá, porém não é real. O Alexandre o Grande nasceu na Macedônia, porém é uma região da Grécia. Então eles tentam meio que puxar para eles, mas é uma briga que eles têm com a Grécia. Mas ele nasceu na Macedônia, porém é como se fosse um estado da Grécia.
Mas tem muita estátua de Alexandre o Grande, de Filipe II, que é o pai do Alexandre o Grande, de Olímpia, que é a mãe de Alexandre o Grande. E assim, a cidade tem muita estátua, gente. Vocês não entendem. Estátua grande, estátuas são grandes, não são estátuas pequenas, não, tá? E lá na parte que seria o Old Town, que é o Old Bazaar, na verdade, a gente não sabe, tá? Mas eu acredito que isso pode ter sido do dia que a gente chegou lá. Que além das lojinhas que já tem lá, que são fixas, também tinha uma feira que era da população, assim, de feira mesmo, de legumes. Feira de rua. Tinha um mercadão, que seria lá onde vendia os queijos, vendia azeitonas, mel, frutas, enfim. E tinha uma outra parte que era, tipo assim, de roupas. Então, era meio que até separado por coisas. Assim, aqui é roupa, ali é sapato, vende tudo. A parte do Old Bazaar, ela é muito bonita. Tem bastante lojinha, que nem o Michel falou. Tem antiquário, e loja de souvenir, tem um monte. Roupa também, e os cafés. Tem muitos cafés por lá. Inclusive, a gente foi e tomou um café lá. E foi um café que nesse café... Eu lembro que um menino foi muito simpático, ele começou a explicar um pouco, né, do que tinha lá de opções. Ali eu tomei um café, que seria mais ou menos um café turco, mas tinha um nome agora que eu não me recordo. E o Michel experimentou aquela bebida que é a... Salep. Salep é uma bebida de inverno, gente. Ela lembra, gente, a canjica, só que o caldo da canjica. Não o milhozinho da canjica, o caldo. O sabor é fantástico, ele joga uma canela por cima. É um caldo um pouco grosso. Nossa, é delicioso, gente, é muito bom. Ele deve, não sei se é só canela, acho que tem umas especiarias. Tem mais, mas a canela é mais forte, ela né? fica mais forte, mas é uma bebida, assim, que vale muito a pena no inverno. Mesmo que você não vá no inverno, para experimentar. É bom. Tem os chás também, lá tem muitos chás, então essa questão, né, do chá, do café é bem forte. Então, ali eu tomei um café macedônico, na verdade, né? Era um café macedônico, mas é muito parecido com o café turco, o café bósnio, é a mesma ideia. Não colonização, mas a invasão, né? A invasão, os otomanos ficaram muito tempo aqui nessa região. Então, os otomanos são os turcos, na verdade, né? Eles ficaram muito tempo nessa região. Então, assim, tem uma influência muito forte aqui, tanto na culinária, quanto na religião dos otomanos e gregos também. Então, a culinária se confunde um pouco. E, sim, tem as características deles, local, mas a comida é muito parecida. Mas são excelentes, a culinária dele é muito boa. E outra coisa também, né, para quem vem para essa região de carro, na verdade, que a gente percebendo no Balkans, para parar carro não é tão tranquilo, né? Você não consegue achar a vaga aqui, assim, de graça. Lá, inclusive, a gente parou num parking, né, mesmo? No parking. A gente parou em parking. Então, assim, fiquem bem atentos nos parkings para ver se aceita cartão, tá? A gente já teve um parque que não aceitava cartão, a gente teve que rodar, isso foi em outro local, depois a gente comenta. Mas lá a gente pagou em cartão, lá tinha como pagar em cartão. A gente pagou, era um estabelecimento comercial, né? Então, a gente deixou lá. Centro comercial, né? E o dia tava bem frio, gente, então assim, né? Muito frio. Agasalhe se vier no inverno e aproveita, tem muita coisa para fazer em Skopje. O que é interessante em relação a vir com o carro é tentar entender o aplicativo para fazer o parquímetro na rua, porque não tem mais o parquímetro igual existia antes. Em alguns locais do Brasil ainda existe. Você vai lá, põe a moedinha e pega o papel. Agora é tudo via aplicativo. Às vezes é cômodo você baixar esse aplicativo, porque facilita muito. O estacionamento na rua você vai pagar 50 centavos, 80 centavos de euro, e às vezes é muito mais fácil você fazer isso do que você ficar procurando parking, porque às vezes o parking, o que a Ana falou, às vezes não aceita dinheiro, às vezes não aceita cartão, às vezes só aceita dinheiro e o dinheiro é local, e o dinheiro local às vezes você não tem, porque você não trocou. Enfim, às vezes é muito mais burocrático, compensa você baixar o aplicativo. E é isso, então, gente, essas dicas, a culinária é fantástica, o Cevap ainda é o prato tipo deles aqui, tem as pecaras que são as padarias, os pães são fabulosos. Então fica aí um pouquinho de dicas para vocês. Se você quer conferir mais, vai na nossa rede vizinha, onde a gente criou um destaque, onde tem lá os vídeos do que a gente fez lá no dia a dia. Então vai ter mais informações. E se você gostou desse vídeo e achou útil, curte, compartilha, manda para aquela pessoa que pretende vir para cá, ou que você quer que traga você para esse lugar, que realmente vale muito a pena. E depois a gente vai falar um pouco dos outros países que a gente passou aqui na região dos Balcãs. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.